Bom dia, bom dia, muito bom dia para mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 39, penúltimo dia, tá acabando aí, muitas emoções, muitos aprendizados, muita transformação, como sempre, graças a Deus. Eu gosto bastante dessas maratonas, tenho gostado bastante porque elas sempre trazem um upgrade de consciência. Bom dia, Dê. Ai, menina, hoje trazei mais, né? Eu vou trabalhar nisso, que está me incomodando. Vou aproveitar nossas lives de mentalidade e performance e vou trabalhar nisso. Eu tava pensando nisso, falei assim, o que tá rolando por trás? Muita coisa, sabe? Olha, agora de manhã até meu pó compacto caiu no chão, quebrou. E emoções que a vida, né, vão acontecendo. E aí aquela correria, a gente quer fazer tudo e não sei o que, parará, mas vamos em frente. Graças a Deus, né? E aí, Dê, você gostou? Eu quero te agradecer por ficar comigo aí, minha fiel parceira das lives. Mas a gente ainda vai ter mais terça e sexta. E espero que tenha contribuído. Para mim, me enriqueceu bastante. E espero que, mesmo quem não tá aqui, tá fazendo, tá assistindo gravado, espero que tenha contribuído para vocês também. Eu vou repassando aqui o que a gente viu ontem, pra gente já começar a esperar o pessoal chegar aí. Então vamos lá. Então ontem nós vimos expiações terrestres, o crescimento através da dor, do sofrimento, através do enfrentamento das grandes dores, né? Com paciência, com resignação, com aquele olhar edificante. A D é sempre uma superação, é sempre uma superação. E é gostoso porque a gente tem que ter, eu não sei, não dá, acho que a tradução tem que stretch, né? A gente tem que esticar, assim, a gente acaba esticando a nossa mente, o nosso comportamento, aí a gente vai expandindo mesmo, porque vai na marra, né? Vai todo dia, todo dia, todo dia. E a gente vai aprendendo, vai fortalecendo. E a gente viu ontem também o salvacionismo, o vitimismo, a insistência que às vezes a gente tem de querer que o outro mude do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, e muitas vezes não vai ser assim. Então nós vimos isso ontem também. E olha só, as frustrações que a gente fica em relação a ajudar o outro, e o quanto isso também é um equívoco que coloca a gente num ciclo que também não é legal, que não é saudável. Então vamos fazer nossa oração, vamos ver se o pessoal vai chegando. O pessoal tá... Vamos aguardando, enviar para o pessoal aqui, quem geralmente entra. Então vamos elevando nossos pensamentos, pedindo a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho maior, Mestre Jesus, presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença da equipe da Maratona Quaresma Espírita. E vamos iniciando com a oração a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Então vamos lá. Emily, bom dia, seja muito bem-vinda. Deixa eu ajeitar aqui. O mal da taurina é o cabelo, gente. E a gente vai ter que lidar com isso, tá? Então vamos em frente. Importante é o conteúdo. A gente vai repassar aqui rapidamente o início do espiritismo, que são as mesas girantes. E vamos falar um pouquinho sobre os fluidos, que é um ponto muito importante aí nessa relação dos espíritos com a matéria. Então nós temos aqui, né, o fenômeno das mesas girantes e a fotografia do pensamento, que vai ser o nosso primeiro tema. Bom dia. Então vamos lá. Dá-se o nome de manifestação física. Esse conteúdo foi extraído do livro dos médiuns, tá, gente? E também dos dois do livro dos médiuns. Dá-se o nome de manifestação física a toda manifestação que traduz efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimento ou o deslocamento de corpos sólidos.
Alguns são espontâneos, independente de qualquer vontade de qualquer pessoa, outros podem ser provocados. Neste caso, então, dos provocados, o efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Então a gente está aqui repassando o que? O fenômeno das mesas girantes, e também vamos falar de fotografia pelo pensamento. Então, bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. O efeito que se produz igualmente sobre todos os outros, esse efeito das mesas girantes que a gente aprendeu, que a gente está aprendendo, ele também se produz sobre qualquer objeto, só que no caso foram escolhidas mesas, tá? E ele fala aqui, mas nas mesas foi onde mais ele se exercitou, dando origem ao nome mesas girantes. Este fenômeno se iniciou despertando uma curiosidade como forma de distinção e entretenimento para pessoas frívolas. O que é isso? Começou, na verdade, porque desde que o mundo é mundo, gente, tem essas manifestações espirituais, né? Não creio em bruxas, mas que elas existem. Então, assim, começou o fenômeno das mesas girantes na França, e era um entretenimento. Vamos ali, vai ter reunião das mesas girantes. O povo ia se ocupar disso. E aí, ele estava falando aqui. Então, ele até fala no livro que geralmente as pessoas se ocupavam assim de um entretenimento novo num ciclo de 1 ano, mas esse até que durou mais. Que as pessoas começaram a ficar 3, 4 anos curtindo aí esse fenômeno das mesas girantes como um entretenimento. É muito interessante, né? De repente, um belo dia, Allan Kardec olhou o fenômeno e falou, o que é isso? Deixa eu lá ver o que é isso. Não, eu vou começar a estudar isso daí. Deve ser fraude. E aí ele começa a desenvolver toda a doutrina, né, a doutrina espírita. Ele começa a desenvolver toda a codificação, era a palavra que eu queria achar. A codificação da doutrina espírita. Quer dizer, e é uma coisa que, assim, olha, mais de 100 anos se passaram e quantas pessoas têm essa visão, porque realmente é uma verdade. E quando a verdade vem à tona, pode haver, não sei se alguém que viu o livro, assistiu o filme do Kardec, ou leu o livro, eu assisti só o filme, que mostra a hora que ele vai lançar o livro dos Espíritos, que tem todo um movimento para querem queimar o livro em praça pública, e ele se arruma todo para ir lá e afrontar essas pessoas que querem queimar o livro. E ele recebe uma comunicação. Ele recebe uma comunicação na casa dele, uma psicografia, e falando assim, deixa, porque queimando os livros, eles vão chamar mais atenção. E muitas pessoas curiosas vão atrás para ver o que é. O que são esses livros que estão sendo queimados? E vão acabar acessando a informação. E olha que interessante. Então, olha só. Então, as mesas girantes, elas eram simplesmente um entretenimento de pessoas frívolas até se tornarem um objeto de observação criteriosa de Allan Kardec, sendo então considerado o ponto de partida da doutrina espírita. Então, a gente, encerrando a nossa maratona, a gente volta para o começo para entender um pouquinho. Para a produção do fenômeno, era necessária a intervenção de uma ou várias pessoas, os médiuns. Bastava lhes pousar a mão sobre a mesa. A gente já falou sobre as mesas girantes num outro dia, mas a gente vai só trazer mais uns detalhezinhos e a gente já vai entrar na parte dos fluidos, tá? Diva também, seja muito bem-vinda, Mari, todo mundo, gente. Bastava lhes pousar a mão sobre a mesa para que em um instante se movesse, se elevasse, tombasse, desse saltos, chegando inclusive, gente, à altura que uma pessoa pudesse passar por baixo. Pensa, você entra num lugar, a mesa tá no teto. Ele fala, eu dei uma resumida, que a mesa levitava, chegava a quase bater no teto. E aí você passava por baixo, não tinha nada, não tem como, por cima não tinha nada. Muito louco isso. Que pudesse passar uma pessoa por baixo. Ou girava, e elas giravam. Nossa, deve ser bem interessante isso. Ao fim, né, a mesa retornava docemente à sua posição natural. Uma coisa muito engraçada, né? Causava todo aquele furor, subia. E ele também fala que às vezes batia assim os pezinhos, sabe? Um lado pro outro. E girava. Quer dizer, realmente é um fenômeno mesmo, né? Então, outros fenômenos que podemos observar
Aí a gente vai entrar agora na parte dos fluidos. Então, entender um pouquinho mais, lembrar um pouquinho mais de como surgiu tudo isso. E aí, a partir desses movimentos das mesas, eles começaram a quê? A codificar mesmo essa comunicação, entender que existia uma inteligência por trás disso. E aí, foi através disso que eles começaram aí a ter um entendimento do plano espiritual. E depois, mais adiante, como nós vimos quando a gente falou a primeira vez sobre as mesas girantes ainda nessa maratona, eles começaram a colocar lápis no pé da mesa. Gente, história real, isso é muito louco, parece coisa de filme, né? Começaram a colocar lápis, caneta no pé da mesa, amarrar, e aí a mesa começou a escrever. Parece ficção, mas tá na história do kardecismo, tá na história do espiritismo. Então vamos lá, outros fenômenos que podemos observar decorrente da interação dos espíritos com os diferentes estados de matéria são as fotografias do pensamento. E olha que interessante, a gente vai perceber que todos nós fazemos fotografias do pensamento e a gente não imagina o quanto que as fotografias do pensamento elas têm influência no processo de cocriação da nossa realidade e de materialização dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Olha lá, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam e que escapam aos sentidos carnais. Então, a gente já tivemos algumas aulas aí falando sobre a energia cósmica, o princípio vital, já falamos sobre o perispírito, sobre como toda essa composição e toda essa manipulação dos fluidos, né? Do fluido cósmico universal. Então, sendo o veículo olha só que interessante. Então, é o elemento que é a atmosfera dos seres espirituais. E é o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam e que escapam aos sentidos carnais, sendo o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, ou seja, a gente está aqui falando, o ar, o som se propaga no ar. Da mesma forma, o pensamento se propaga nesse fluido. Olha que interessante. Vamos ver mais. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade, que é aquela intenção que a gente coloca, né? O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Olha que loucura, gente. Por que a mão? O que a gente faz com a mão? A gente pega as coisas, a gente manipula. Ó a palavra. O que é a palavra manipular? É você pegar com a mão e você mover com a mão. Então, tudo que a gente faz materialmente, fisicamente, a gente não tem aquela coisa assim, deixa eu ver isso aqui. Aí a gente quer tocar. Não, deixa eu ver, e você quer pegar. E aí a pessoa fala, quem nunca ouviu? Você vê com as mãos, né? Você vê com as mãos? Então é isso. O pensamento e a vontade, a intenção, são para o espírito o que a mão é para o homem. Então eu estou enfatizando isso porque a gente precisa começar a entender que o pensamento, ele faz parte do processo de criação da nossa realidade. O nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa intenção são a primeira etapa do nosso processo de criação da realidade. Então, tudo que a gente cria em pensamento já existe, apenas não se desdobrou no plano físico. Então, quanto mais, vamos supor, lembrei agora da história da mulher que orou pro filho sair das drogas, 2 anos. Ela mentalizava o filho saindo das drogas, até que um belo dia o filho chamou ela e falou assim, mãe, eu vou sair das drogas, cansei dessa vida. Então a gente tem que entender, então você pensa assim, se você ficar 5 anos da sua vida pensando que, vou falar assim, tá gente, para exemplificar e tem que ter uma conotação emocional aqui. Ficar 5 anos da sua vida pensando, eu sou um lixo, 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 o que você vai estar trazendo para você? Agora, se você ficar 5 anos na sua vida vivenciando o processo de superação, né? Eu consigo me superar, fazendo aquelas perguntas, lembra que a gente falou ontem? Como que eu consigo sair dessa situação? Como que eu consigo construir algo melhor? Como? Então,
a gente vai entrar num outro campo de energia, percebe? Muito mais positivo, mais possibilitador. Veja que quem tá desde o começo dessa maratona, mesmo quem tá há poucos dias, se já sentiu alguma diferença, mas quem não fez, faça, gente, volta agora, faça. Vamos fazer essas lives 2 vezes por semana, eu tenho certeza absoluta que mesmo sendo só 2 vezes por semana, vai ter um grande impacto. Não é por mim, tá? Não é querendo fazer propaganda do que eu faço em si, mas é porque eu aprendi vivendo e eu comecei a perceber a diferença que faz. Nós estamos em 2024, desde o final de 2022, que foi a maratona que eu fiz 15 lives seguidas, só que a gente pausava no final de semana. Mas eu lembro que começou numa quarta, quinta e sexta, e no final de semana eu já estava com a minha mentalidade diferente. Ao término da maratona, da jornada, eu percebi claramente como expandiu a mentalidade de crescimento. Então, por que eu tô falando isso? Porque o conversar, quando a gente começa o dia já conversando, agregando conteúdos edificantes, construtivos, e principalmente as meditações que a gente faz, e a gente vai entender um pouquinho mais, eu já venho falando aqui nessa maratona da Quaresma Espírita, quando a gente entende os fluidos e tudo, eu já venho falando um pouco, explicando os porquês de algumas etapas da meditação, e agora, hoje, eu vou explicar mais um pouco, vou falar inclusive um pouquinho das terapias espiritualistas, com esse enfoque dos fluidos, tá? Então vamos lá, o pensamento e a vontade. Então eles são para o espírito que a mão para o homem. Então realmente eu quis enfatizar isso. Pelo pensamento, eles imprimem estes fluidos, os espíritos, tal a direção que eles desejam. Aglomeram os fluidos, combinam os fluidos ou dispersam os fluidos. É como se fosse uma massinha, né? A visão que eu tenho, assim, pra gente explicar, como que você vai explicar a física quântica, a materialização, a manifestação? É como se fosse massinha. Você vai pegar, olha só, você aglomera a massinha, você combina as diferentes formas, diferentes cores, diferentes texturas, ou você dispersa, você separa, né? Então, é manipulação de energia mesmo, né, gente? Olha que interessante. Então, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas, mudando-lhes a propriedade como um químico muda a dos gases. É como se fosse realmente um processo de criar, usar, manipular a energia, mas com leis físicas aí, digamos, muito mais flexíveis, né? Muito menos limitação, porque o nosso plano material ele é um plano limitado. Então, assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado dotado de visão psíquica, assumindo o seu perispírito, a aparência, a forma e as características da sua última encarnação. E aí lembrar o seguinte, nós já vimos também perispírito aqui na nossa maratona, que de acordo com o grau de adiantamento do espírito, ele tem uma capacidade de plasmar o perispírito de acordo com como ele desejar, tá? Inclusive, quem estiver lendo alguma obra do André Luiz, nas obras do André Luiz, ele fala sobre isso, ele explica sobre isso. É um curso de mediúnico, gente, essas obras do André Luiz psicografadas pelo Chico Xavier. Tô pensando até em fazer um clube do livro, da gente estudar as obras. Eu só preciso ver como é que eu vou fazer com um tempo, né? Porque às vezes fazer uma live por mês do livro, a live em si é fácil, mas ler, estudar, ponderar, montar com todas as outras coisas que estão vindo, ainda não consegui administrar. Mas vai dar certo. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este pensamento, ele age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Ou seja, se manifesta, se expressa. Os espíritos nos trazem o pensamento com o ar, como o ar nos traz o som. Então, olha que interessante. E aí, a gente lembrar, eu também lembrei, sabe do quê? Dos processos de perturbações espirituais. Ou seja, é aquela coisa mesmo, é aquele ser cola aqui no seu ouvido. Tarará. E isso eu vi outros livros. Tem o livro do Guardião da Meia-Noite, que é um livro espiritualista do Rubem Saraceni, que é um expoente da Umbanda, mais ligado aí à linha da Umbanda, espiritualista, e ele conta a história de um barão, que eu já contei no começo da maratona Uma Vida com Propósitos. Esse barão, ele tinha muitas posses, muito poder, mas ele era uma pessoa muito ruim. E aí, fez muita maldade, assim. Tipo, ele queria se livrar da esposa e ele pediu para um escravo se deitar com a esposa para pegar no flagra, uma coisa assim, horrível. E aí ele desencarna,
E ele fica preso ao corpo, de tão preso à matéria que ele é. E ele fica preso ao... Ouve o barulho aqui, mas eu tô sozinha. Ele fica preso ao todo de tão preso, ele fica preso ao corpo de tão preso à matéria que ele é. E aí ele começa a sentir todo o processo de decomposição do corpo dele. E até, enfim, ele desencarna e ele vai se tornar um ser que trabalha nas trevas. E aí mostra como é que esses seres atuam. Que tipo de acordos e contratos e pactos e votos que eles fazem entre eles para formar aí os grupos de atuação, como que ele atua quando ele vai obsediar uma pessoa, que vai encostar lá na pessoa e fazer sugestões. Gente, sugestão é igual a hipnose. Tem muita gente que tem uma visão de que hipnose tem que ser uma coisa mágica, ou que hipnose é uma coisa que é do demo. Não, hipnose é comunicação. Hipnose é sugestão. Sugere todo dia uma coisa para você, você vai ver que você vai acreditar naquilo. Isso é hipnose. A gente hipnotiza e é hipnotizado a todo momento sem perceber. Uma coisa muito séria, mamães, principalmente vocês estão aqui, eu acredito que não, mas principalmente quem estiver assistindo isso gravado, mamães, papais, fica falando para a criança assim: você não presta. Você não serve pra nada, você é um inútil mesmo. Igual aquele filme lá, Esqueceram de Mim, que eu fui assistir ano passado. Fiquei chocada. Porque eles detonam o moleque, né? E fica falando pra criança, aí você tá colocando programas mentais na criança. Depois a criança cresce, não tem sucesso na vida. E a responsabilidade é dos pais que não ensinaram a criança que ela pode desenvolver seus talentos, capacidades e crescer e prosperar, tá? Então, assim, que fica colocando o programa limitante. Então, continuando aqui. Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, a gente entendeu que os espíritos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Era isso que eu estava contando. Eles vão lá, ó, no nosso ouvido. Por isso que a gente tem que orar para pedir a presença dos nossos mentores, nosso anjo de guarda. Gente, sabe o que vem aqui para mim? Pode até orar e falar assim: Deus, fala comigo. Fala comigo. Mas como eu vou saber se a voz é de Deus? Deus, fala comigo e me ajuda a perceber quando for a sua voz. Pronto. Põe na oração também isso. A gente tem que entender que a oração não existe uma fórmula secreta. O que existe é a intenção do nosso coração e do nosso pensamento. É isso que vai conectar com a frequência. Então, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui agora, sobre a questão da frequência. Então, podemos dizer que há nestes fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se conectar e sem se confundirem, como há no ar as ondas e raios sonoros. Então, ou seja, assim como a gente, se eu ligar o radinho agora aqui, né, sintonizar na, nem sei qual que é lá, 100,9 FM, 97,3 FM, vai acessar lá frequências de rádio. A gente vai sintonizar aí estações de rádio. Como que a gente sintoniza uma estação de rádio? Por afinidade de frequência. E assim também é com os fluidos. Existem múltiplos pensamentos. Então, às vezes a gente vê por que às vezes tem muito médium que é atormentado? Porque a pessoa tem essa capacidade de captar essas ondas de pensamento. Chega num lugar, aquele pensamento, tá todo mundo com o pensamento atordoado, a pessoa fica exausta. Por que tem gente que às vezes tem até uma moça que ela é influenciadora digital, ela ensina marketing digital, que eu sigo nas redes sociais, e ela é super, ela compartilha a vida dela, é influenciadora também e tal. A pessoa, você não vai fazer palestra? Ela falou assim: eu fico exausta quando eu faço palestra. Eu preciso de um dia depois de cama. Aí, olhando essa pessoa fazer palestra, tem muito a ver com a questão de frontalizar a identidade. Eu sei porque eu fiz o curso, quando eu fiz o curso era de programação neurolinguística e oratória, justamente porque eu vi pessoas, o desafio que era para trabalhar questões da identidade para se mostrar no mundo. Tem então programas e crenças e feridas e bloqueios emocionais, mas também tem essa questão de você estar no centro de uma dinâmica lá, de um sistema naquele momento que você está captando a energia das pessoas. É igual quando a gente está aqui, quando faz uma chamada, um atendimento online, mas pode fazer pelo celular sem ser a presencial? Pode, porque o pensamento ele anda como uma onda sonora.
E mais, o pensamento criando imagens fluídicas se reflete no envoltório perispiritual. É como se a gente realmente batesse uma foto da imagem e jogasse no nosso... Outro dia eu fui fazer uma mensagem do mentor e até esqueci de perguntar, que era para uma amiga. E veio uma música. Foi muito engraçado. A hora que eu acessei o campo, veio a música. Então, você vai captando mesmo. Então, se reflete no envoltório perispiritual como uma fotografia. Então, pensamentos e sentimentos tomam forma e ficam registrados no nosso perispírito. Não somente isso, também desencarnam com a gente, tá? Então, porque a gente é feito de alma, perispírito, que compõem o espírito, e corpo físico. Entre o perispírito e o corpo físico tem o duplo etérico, que é a camada de energia vital, que é nutrida pelo princípio cósmico. E aí, o que acontece? Pelo princípio vital que a gente viu. O que acontece? Desencarnou, você vai desconectar o corpo físico, mas a alma e o perispírito continuam. E o perispírito recebendo todos esses inputs dessas fotografias energéticas, imagina o que a gente leva de coisa de uma vivência. E eu vou contar uma história. Eu fiz um trabalho um tratamento de reiki com uma pessoa, e para trabalhar questões aí bem profundas ligadas à convulsão. Tem questões espirituais, questões emocionais gravadas no perispírito e questões fisiológicas. Preciso até fazer uma reavaliação. Nas questões do registro do perispírito, cada sessão vinha cenas. Essa pessoa passou por um assalto e ela levou tiro. Ela não levou tiro, mas ela fugiu com o carro, levou tiro no carro e o carro morreu. Os assaltantes foram atrás e tiraram ela do carro com a arma na cabeça. E eu tava lá fazendo reiki, numa boa, fazendo reiki. De repente eu vi, juro pra vocês, gente, tô falando sério, depoimento. Eu vi como se fosse um calibre de uma arma, assim na minha frente. E eu fiz até assim, ó, sabe, na hora que eu tava de olhos fechados, tava lá e de repente veio um susto, vi a arma, assim. Aí veio aquela, sobre tá limpando o registro daquele trauma do assalto. O que em Theta Healing a gente chama de choque trauma. Então fica tudo registrado. Por isso que a gente precisa fazer os processos aí de limpeza do nosso campo. Vou continuar aqui porque tem bastante conteúdo, apesar que já tá quase acabando. Então vamos lá. Então continuando. Então a gente cria essa fotografia, fica registrado. Se é muita dor, os vícios também, muitas vezes eles ficam registrados, tá? Padrões de comportamento e vão vindo de outras vidas. Então a gente precisa, mas por que eu preciso curar disso agora? Porque tudo que a gente não curar agora, tudo que a gente não resolver agora, vai se acumulando para ir se resolvendo mais adiante. Imagina se você tem um cesto com 10 problemas para resolver. E aí você pode resolver 8, só que você escolhe resolver 2. Só que aí na próxima vai vir mais problema, mais coisa, e aí você vai acumulando aquelas coisas. Então, imagina quando a gente está com comportamentos disfuncionais. Então, pessoas que estão fazendo mal, elas só estão angariando mais e mais dor para elas mesmas. Pessoas que cometem crimes, elas estão angariando mais e mais dor para elas mesmas. Porque vai chegar um momento que elas vão estar frente a frente com a verdade. E a gente sabe que existe um processo. É o arrependimento, é o processo de expiação. E aí ainda é um processo de reparação. Que a pessoa ainda vai ter que ativamente fazer um bem ligado àquilo que ela fez mal. Então é um processo bem complicado. Então quanto mais mal a pessoa fizer, mais buraco tá cavando, mais cova tá cavando pro seu espírito. Então vamos lá. Então ficam registrados. Alguns pontos que eu quero colocar aqui. A cocriação. Lembra aqueles processos de vision board, mapa de metas, onde você coloca imagens? Façam isso, tá? É muito engraçado, né? Eu tenho umas coisas assim, eu gosto de escrever à mão. E eu até comprei uma agenda nova agora, que eu tava mudando a minha metodologia de me organizar. E aí eu vou trabalhar com a agenda à mão. Já tive planner, já usei do computador e eu quero testar uma agenda clássica, assim, tradicional, basiquete, sabe? Mas por que eu tô falando isso?
eu não fiz um mapa de metas, mas eu abri uma pastinha no celular, façam vocês, abri uma pastinha no meu celular, um álbum, e eu vou printando coisas ligadas à vida que eu desejo ter. Isso é até um exercício que a gente pode fazer nas nossas lives de performance e mentalidade. Por quê? Porque a gente precisa saber o que a gente quer. Quem não sabe o que quer, não sabe, não tem direção para caminhar. Então você quer o quê? Ah, mas eu queria ser... Às vezes eu vou falar para vocês, tá, gente? Eu falo pela minha experiência pessoal, por quem eu fui, pelas coisas que eu vim aprendendo e pelas perspectivas que eu tenho hoje. Às vezes a gente tem um propósito e realizações que vão vir pra gente que a gente nem imagina. Mas a gente tem que sempre pensar o quê? Se você não sabe onde você quer ir, o que você quer fazer, projete o que você tem hoje com bem-estar, com uma melhora material, emocional, espiritual. É o básico, entendeu? E aí, por que eu tô falando isso? Tenha no seu celular uma pastinha, você vai printando foto de casas, foto de carros. Quer casar? Foto do casamento, da noiva, eu quero um amor novo, um amor que ele seja uma boa pessoa para mim. Então, todas as características que você quer no seu relacionamento, procure casais de referência, 2 ou 2 ou 3 casais de referência, e você vai printar e trazer para sua pasta. Mas eu quero encontrar meu propósito. Como que você entende o seu propósito? Quando você olha uma imagem, o que você entende do seu propósito? É uma pessoa sorrindo, feliz? Então é a sensação que você tem quando você olha para aquela foto. Eu não sei qual é o meu propósito, mas eu sei que quando eu encontrar o meu propósito, eu vou sorrir igual aquela pessoa. Ou melhor ainda, quando eu encontrar meu propósito, eu vou fazer uma viagem para as Maldivas. Sabe uma coisa assim... só pra gente fazendo aí conexões. Então pensa nisso, põe uma viagem, põe pessoas felizes, para você ir modelando a sua vida. Por quê? A gente está vendo aqui pela fotografia do pensamento, é exatamente esse processo. A gente olhando a gente vai enxertando, né? A gente vai inundando a nossa mente e o nosso espírito nesta frequência. E aí, quando a gente começa a olhar essas imagens e captar essas sensações, claro que às vezes você vai olhar e falar assim, isso não é pra mim. E a gente vai trabalhando isso. Por isso que a gente vai trabalhar a mentalidade. Percebe? Então, aí você vai captando essas sensações e vai registrando no seu perispírito. Aquilo começa o quê? A permear em você. E a partir do momento que aquilo começa a dominar os seus pensamentos, dominar os seus sentimentos, permear no seu perispírito, da mesma forma que uma pessoa tem crenças limitantes e bloqueios emocionais e inconscientemente busca pessoas e situações para validar essas crenças, a gente vai começar a inconscientemente a atrair pessoas e situações. Por que eu faço na meditação? É comando de hipnose. Atrair pessoas. Por que às vezes eu repito? Às vezes eu ainda repito 2 vezes só. Na hipnose, mesmo numa sessão de hipnose, a gente repete 3 vezes alguns comandos. Né? É mente consciente, mente inconsciente, supraconsciente. Então tem todo um processo que é para a mente gravar mesmo aquele comando. Por que eu falo, né? Todos os dias, a todo momento, você vai ter novos pensamentos, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios de condições para que aquela visão, aquela sensação que você teve na sua ponte ao futuro se materialize. É isso que a gente está fazendo. Uma fotografia de pensamento. Ah, mas eu não consigo ver uma imagem, eu ouço o som, ou eu já tive caso, teve um dia que a gente fez uma dinâmica que foi uma palavra. Veio uma palavra quando a gente estava entregando uma dor e um sofrimento, e uma palavra na ponte ao futuro. E foi o suficiente para curar uma coisa em mim. Então a gente não pode desmerecer pequenos detalhes, tá? Então tem todo esse processo da cocriação que eu queria pontuar. Segundo, as visualizações das nossas meditações, que eu já deixei bem claro aqui, e é muito ligado a toda essa ideia que eu passei aqui, dessa parte de mapa de metas. E terceiro, é o que eu queria falar um pouquinho das terapias. Então, por exemplo, o Theta Healing, ele é uma terapia que ele auxilia a gente a fazer essa manipulação fluídica, só que através da mente.
Tá? Então, inclusive lembrar que existem processos neurológicos ligados a cada tipo de terapia e eu ativo esses processos na meditação, tá? Então vamos lá, a terapia multidimensional é aquela que acessa o Theta Healing, é quando a gente faz, a gente cresce e vai para o espaço e vai elevando os diversos níveis até chegar na fonte do Criador. Isso faz parte da meditação do Theta Healing. E o que acontece? A gente eleva os nossos níveis neurológicos nos níveis de criação. Tá? Então, quando a gente olha para cima, a gente está criando. Quando a gente olha para baixo, a gente está acessando o nosso sinestésico. Quando você vai falar com uma criança, a criança não chora, fica assim? A gente, quando fica triste, a gente fica assim. Você associa emocionalmente. Isso é programação neurolinguística, tá? A melhor coisa quando a gente vai falar com uma criança é ou você tá frente a frente para estabelecer o rapport, ou você levantar um pouquinho o queixinho da criança e falar, olha para mim aqui. E aí, esse processo de levantar já vai cortar um choro, já vai trazer a atenção da criança. É muito interessante. Experimentem porque funciona, gente. Funciona. Então, na multidimensional, a gente trabalha com o cardíaco, que é o sentir. E aí tem uma série de estudos, né, que falam do heart coherence, que é a frequência cardíaca. É bem interessante. Então, a gente faz o quê? A gente trabalha essa acesso a parte de fluidos, a parte multidimensional através do cardíaco. E também não poderia deixar de falar da tradicional terapia do Reiki, que é muito mais do que só a imposição de mãos. Tem uma técnica que você abre um portal quântico para ir para a origem de trauma, eu uso bastante, já usei em reprogramações de clientes meus das terapias e uso para mim também para fazer muitas vezes, às vezes, tratamentos. Antes de fazer essas maratonas de live, gente, muito comum, eu faço assim, 30 dias de aplicação de Reiki, abrindo o portal para a origem de tal padrão. Tô até precisando fazer um. E o Reiki, ele ajuda a gente a manipular a energia cósmica para a cura e restauração. Então percebe que um não substitui... mas por que existe tanta técnica? Um não substitui o outro. Elas se complementam. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então, quando a gente faz a meditação das raízes, a gente está lá indo para o centro da Terra para acessar o fluido cósmico. A mente, a gente está subindo para acessar níveis neurológicos de criação. O coração, a gente está acessando frequências multidimensionais através desse heart coherence. Então, percebe que é bem completo. E aí eu só queria trazer um pouquinho que todas essas técnicas, elas também são técnicas que fazem essa manipulação que a gente está vendo aqui, do que está dando o exemplo da fotografia. E elas impactam no perispírito. Então, olha, quando a gente fala de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual, são tratamentos que agem nesses registros. Quando a gente fala, a gente não aprendeu que no perispírito a gente leva os registros. Mas como são esses registros? É a mesma coisa que você juntar a massinha. Você tem aqui, o corpo tá limpinho. Aí a gente começa a pensar em dor, em dor, em dor, em dor, em dor, em dor. Ou fica estressado. Aí processo bioquímico. O que vai acontecer? O campo energético, ele vai formando, ele vai juntando a massinha, vai fazendo os nós. Aí pega uma dor aqui, pega uma dor ali. Tem a própria contração muscular também, né? Vai gerando isso. Enfim, aí vem muito aqui também a questão de gerar entupimentos, sabe? Entupimentos de veias, artérias. É que eu tô pensando em alguns aprendizados que eu já tive aqui. É muita coisa. Então, continuando. Falei já da meditação das raízes, do espaço, dos processos neurológicos. É assim que os movimentos mais secretos da alma, olha só, é assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. Que uma alma pode ler em outra alma como um livro e ver o que não é perceptível ao corpo, podendo desta forma pressentir o cumprimento de um ato que até então ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porém sem determinar quando ocorrerá. Não sempre, não todo mundo consegue isso, e mesmo quem consegue isso, não necessariamente o tempo inteiro está percebendo isso. Então, por exemplo, acho que tem 2 pontos que a gente tem que colocar aqui. O que a gente tem na alma reflete diretamente na nossa saúde. E eu posso falar, porque eu já peguei alguns casos na terapia multidimensional, de pessoas que elas estão com um problema de saúde, que não tem uma questão emocional consciente, diretamente ligada a isso, mas quando você acessa a alma da pessoa está angustiada. A alma da pessoa quer sair dessas férias que a gente vive no nosso dia a dia materialista, imediatista. A alma da pessoa quer viver, quer fazer uma série de coisas e ela acaba não conseguindo.
Então, o que acontece? São processos nossos que a gente tem que sempre... Por que é importante o autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? A gente passa a conhecer cada vez mais o nosso universo interior. A gente faz aquele processo que Carl Jung chama do processo de individuação, que nós também já vimos aqui na maratona, que é o quê? É o processo de olhar tudo que vai... Tudo que vem muito aqui, purificar. A gente vai purificando o nosso espírito. O que é purificar o nosso espírito? É justamente limpando essas fotografias, esses registros do nosso perispírito e acessando o pleno poder da nossa alma. À medida que a gente vai tirando as carcaças de dor e sofrimento, a gente vai acessando o quê? Uma persona mais leve, uma identidade mais leve, que a gente vai poder ter. A questão do pensamento, 2 pontos que eu quero colocar aqui. A gente aprende no Theta Healing a fazer avaliação intuitiva, que é justamente isso. Tem uma técnica, você fazer meditação e tem uma forma de você acessar o campo da pessoa e fazer avaliação intuitiva, tá? Que você realmente lê o campo da pessoa. É muito interessante e é real. Porque eu já fiz, eu vejo pessoas que fazem e é uma técnica. E não tem nada de esotérico. É simplesmente a gente usar a nossa capacidade perceptiva extrasensorial, a nossa segunda visão, e aí a gente conseguir captar essas fotografias, percebe? Então a gente começa a entender isso. A questão de adivinhação do quando ocorrerá é muito delicada. Ele também fala no livro, o que acontece? Se eu falar pra você amanhã, se eu falar pra você, nossa, tô vendo aqui, mês que vem você vai ganhar na loteria R$1 milhão. Só que o que acontece? Talvez você ia ganhar na loteria R$1 milhão, porque você estava despretensiosamente e de repente um belo dia, no dia tal, na hora tal, você entrou na lotérica e fez um jogo tal, que foi exatamente daquele momento que foi pro sorteio que deu R$1 milhão. Então foi uma coisa mais aleatória. E se eu te falar, pode ser que você vai amanhã jogar na loteria, num outro dia, num outro horário, uma outra combinação de números. Então você mudou completamente a possibilidade daquilo acontecer. É muito comum. Inclusive, uma vez eu estava com umas amigas, e aí uma delas falou assim, na verdade era uma amiga da amiga, eu nem conhecia muita pessoa. Ah não, porque eu fui numa vidente, ela falou que tal coisa do meu trabalho ia acontecer, da minha vida amorosa, e aconteceu tudo, menos a minha vida amorosa. Aí ela virou e falou assim, eu acho, e é sempre assim, elas sempre acertam tudo, menos a vida amorosa. Eu acho que elas têm inveja. Gente, não é inveja, é muito claro que existem bloqueios. E quando a pessoa fica sabendo, inconscientemente vai gerando situações aí de sabotagem. Então, o problema maior da gente ficar sabendo das coisas do futuro é esse. E o tempo que as coisas vão acontecer depende geralmente de uma série de desencadear de acontecimentos. E também do livre-arbítrio de muitas pessoas envolvidas, dependendo principalmente do que for. Então, o que a gente lê quando a gente faz uma análise de radiestesia, eu não gosto de falar, por exemplo, já atendi uma moça que a pessoa, eu vou casar com meu noivo. Tem uma série de fatores. Tem relacionamento que você não precisa nem ser muito vidente. Você tem só um pouquinho de percepção, você já percebe que aquilo lá não tá, tem coisa fora do lugar. Entendeu? Mas falar o sim ou não, falar quando vai acontecer, a gente estima. Mas tem uma série de processos que são ligados àquilo acontecer que não dá pra gente simplesmente determinar um prazo e ser fiel àquilo. A questão de captar por pensamento, eu vou dar um exemplo, um testemunho meu, por exemplo. Eu tenho uma afinidade muito grande com a minha avó. Muito grande, muito. Às vezes a gente tá numa refeição assim, conversando, de repente, eu capto um pensamento dela. E é muito engraçado, porque eu viro pra ela e eu pergunto, sabe? Porque eu quero confirmação. E eu pergunto pra ela. Eu falo assim, por acaso você pensou tal coisa? Ai, gente, desculpa aí eu ficar mexendo no cabelo. Por acaso você pensou tal coisa? E aí ela confirma. E ela fala, não dá pra deixar passar nada com você, não sei o quê. Então, assim, é normal, algumas pessoas têm mais afinidade, pessoas mediúnicas têm tendência a captar dos outros, então, assim, toma cuidado, né? Às vezes convive com pessoas muito depressivas, a gente, às vezes tem uma tristeza dentro da gente que nem é nossa. Ainda mais se você é médium e convive com muitas pessoas que têm obsessores. Sabe aquelas pessoas pesadas? Quem nunca conviveu com uma pessoa pesada?
E faz parte. A gente ora, a gente vai se cuidar, a gente vai se limpar, é um desafio. E o que eu posso garantir, pela minha experiência própria, é mediunidade, sensibilidade. Quanto mais você amadurecer, quanto mais você se fortalecer, quanto mais você aprender a se blindar e efetivamente fizer, então para sempre eu vou ter que fazer novena, vai fazendo. Porque cada vez que a gente faz, a gente vai se fortalecendo mais. E quanto mais a gente se fortalece, mais imune a gente fica ao mal. Porque vai chegar uma hora que você tá tão firme, tão maduro, tão bem, que aquelas forças olham lá e falam assim, nem adianta chegar perto, porque não vai resolver. É tipo como se fosse um cisquinho, né? Então aqui eu vou finalizar agora com uma breve reflexão sobre o espaço universal e a criação. O espaço universal, eu trouxe aqui essa reflexão do Livro dos Espíritos e do livro A Gênesis. O espaço universal, ele é infinito. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos perguntando se o espaço universal ele era finito ou infinito. E eles respondem, os espíritos, que é infinito. Supondo-se um limite ao espaço, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há. E assim gradativamente até o infinito. Ou seja, se é limitado, mas quando você chega naquele limite, tem mais alguma coisa depois. Então você vai expandindo os limites e vai chega a uma conclusão que é ilimitado. Ainda que essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Percebe? Pois que não existe um vácuo. E tudo que a gente acha que está vazio está ocupado por uma matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos. A capacidade, né, perceptiva, os instrumentos da nossa capacidade perceptiva. Então, onde a gente acha que não existe nada, existe alguma coisa. Só que é um elemento que a gente ainda não conhece, é um fluido que a gente ainda não reconhece cientificamente, e por aí vai. Então, a gente entender que a gente está falando aqui da fotografia do perispírito, e agora a gente fala de um espaço infinito, entendamos que os limites de desenvolvimento, evolução dos nossos fluidos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa alma, eles estão também infinitos. Então a gente tem que entender que é o que a gente vive hoje primeiro. É um pequeno passo, mas grandes caminhadas e grandes jornadas são a soma desses pequenos passos. E por fim lembrar também de estar sempre caminhando e entender que o tempo da vida, da existência é muito maior do que o que a gente imagina. Às vezes a gente quer que uma coisa aconteça em um dia, uma semana, um mês, um ano, e não é assim. E muitas vezes o que a gente precisa para que as coisas aconteçam mais rápido não é de fatores externos, de pessoas e situações, mas é que a gente precisa mudar a nossa clareza e a nossa mentalidade, o nosso entendimento. Porque pensa assim, você pensa num livro, pode ter qualquer formato, pode ter qualquer cor no livro. Pensa num livro, vou pegar esse exemplo aqui, esse livro aqui, ó, de capa amarela, do Milagre da Manhã. Pensa num livro de capa amarela. Você tá pensando no livro de capa amarela, mas aqui você tá vendo tem 3 livros de capa amarela. Tá. Pensa num livro de capa amarela que tem uma fala sobre amanhã, o milagre da manhã. Então você já vai pensar o quê? Num livro específico de capa amarela do milagre da manhã. Percebe? Então, quando a gente começa a refinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ter mais clareza e mais certeza do que a gente quer, aí muito mais rápido as coisas acontecem. Porque você pensa assim, eu quero comprar um carro. Quero trocar de carro, não sei qual carro eu vou querer trocar. Então você não tem muita clareza. A menos que você seja uma pessoa muito prática, que entra numa concessionária, escolhe um modelo, tirando a questão financeira, escolhe um modelo e compra, você vai fazer uma pesquisa. E é nessa pesquisa que você vai começar a entender o que você quer no carro. Você quer conforto, você quer potência, você quer um carro mais para a família inteira, um carro mais esportivo. E aí você vai começar o quê? A refinar, a trazer clareza para o seu objetivo. Então usa essa reflexão para quê? Para lembrar da pastinha das metas e objetivos e por aí vai. Que mais? Então aqui as nuances de percepção, né? O que eu queria falar? A gente lembrar que hoje a gente, sei lá, conhece 3 tons de verde. Mas na verdade existem 30. Então a gente tem que se permitir o quê? Ir expandindo essa nossa capacidade criativa, a nossa fé mesmo. Que é acreditar naquilo que não existe, naquilo que não está pronto.
E aí, por fim, um pouquinho aí, faz-se mister reconhecer a onipotência nas leis eternas estabelecidas por Deus para regerem os mundos. Então, hoje, esse é o tema de hoje. Eu até pensei em trazer um pouquinho mais de coisa, mas vamos finalizar por hoje. Amanhã é nosso último dia. Vamos fazer hoje uma meditação bem gostosa. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo. Lembrar que amanhã nós teremos a nossa última live, mas também depois nós teremos lives às terças e sextas. Nos próximos 6 meses, pelo menos estão programados. No primeiro mês, em abril, agora, a gente vai trabalhar nessas lives. Terças-feiras, Espiritismo. Sexta-feira, a gente vai trabalhar mentalidade de performance. A gente vai trabalhar cenário de vida, justamente para que a gente possa ter mais clareza da onde a gente quer chegar. E aí cada mês vai ter um campo. Então vamos tomar uma aguinha aqui, tomem a aguinha de vocês. Vamos respirando fundo, enchendo o peito de ar. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça e vai higienizando a sua mente. Vai harmonizando os seus pensamentos, unindo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma, para trabalhar em seu benefício. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando, vai expandindo e você relaxa. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai organizando seus pensamentos, vai libertando seus pensamentos de todas as dores, sofrimentos, culpas, medos, mágoas, rejeições vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo e a todo momento você continua respirando e relaxando. Então você respira fundo e você vai sentindo o ar descendo em movimentos circulares da sua cabeça, seu pescoço, seu tronco, suas pernas e pés, e você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Vai sentindo seus olhos ficando cada vez mais relaxados, mais coladinhos no seu rosto agora. E você vai agora começando a ter novas ideias, novos pensamentos. Vai trazendo mais e mais leveza para todo o seu ser, com pleno controle do teu corpo. A todo momento você vai seguindo o som da minha voz e continua respirando e se concentrando ainda mais nessa meditação. Então você vai sentindo seus olhos mentais vão se abrindo e da sola dos seus pés você vai mentalizando, visualizando como se da sola dos seus pés saíssem raízes que vão atravessar todas as camadas do solo, chegando até o centro da terra. Essas raízes elas vão se envolvendo nesse núcleo de princípio vital do centro da terra, vão recebendo luz, vão recebendo vida, vão recebendo abundância. E essa luz, essa energia vital, vitaminas, sais minerais, esse fluido cósmico, ele vai subindo por essas raízes e vai energizando seus pés, vai irradiando para os seus pés, joelhos, pernas, quadril, tronco, pescoço, cabeça. Vai expandindo cada vez mais. Vai nutrindo todo o seu corpo, até a unha da sua mão direita, até a unha da sua mão esquerda. Seus cotovelos, seu pescoço, sua cabeça, seus olhos. Tudo se torna pura luz agora. Tudo se torna pura luz agora. Você respira fundo. E você vai sentindo, então, o seu peito iluminando. E essa luz que vem lá do centro da terra vai subindo pelo topo da sua cabeça. E mais uma vez, todos os seus medos, dúvidas, insatisfações, frustrações, desânimo vão sendo imediatamente cancelados agora. E você vai expandindo. Você vai expandindo, passando por luzes claras, luzes claras, escuras, multicoloridas. Vai acessando a fonte criadora de tudo que existe. E você vai recebendo dessa fonte criadora muita luz no topo da sua cabeça. Vai recebendo muita luz, muita fé, muita paz. Essa luz vai descendo pela sua cabeça, pescoço, troncos, braços, pernas e pés. E você mentalmente agora vai caminhando pelo jardim da sua alma. Você vai agora mentalmente caminhando pelo jardim da sua alma. Vai acessando o centro do seu peito, uma bola de luz.
branca, um vórtice de luz. Vai sentindo uma leve pressão no seu peito, sentindo a amorosa presença do seu anjo de guarda te acompanhando. E nesse jardim da sua alma, você vai mentalmente visualizar um templo de cura e de renovação. Um templo todo verde de esmeraldas e de jade. E você vai sendo recebido, vá observando como é esse templo. Você chega nesse templo. Você vai sendo recebido por mentores de luz, que vão te acompanhar até uma piscina de águas douradas, de renovação do seu perispírito. É uma piscina com alta temperatura ideal e agradável para você. Você está com vestes claras e leves. E você vai agora entrar nessa piscina e se banhar nessa piscina. É seguro, você tem pleno controle do seu corpo. É uma piscina rasa, segura. E você se banha agora nessa piscina. Você mergulha nessa piscina, respirando fundo. E você vai agora sentindo essa energia dourada, envolvendo todas as células do seu corpo, dissolvendo todas as energias negativas. Vai sentindo toda essa energia dourada. Ela vai curando todas essas dúvidas, todas as suas dúvidas, medos, inseguranças, raivas, rancores, mágoas vão sendo imediatamente cancelados e curados agora. Todas as suas dúvidas, medos, mágoas, inseguranças são imediatamente cancelados agora. Você se banha nessa piscina agradável de luz dourada. E essa piscina vai transferindo toda essa energia, essa vida para você a ponto de secar. Você sai dessa piscina. E você agora vai vestir vestes verde claras, vestes bem clarinhas. E essas vestes vão trazendo para você, elas vão irradiando e vão trazendo para você muita saúde e energia vital, cura física, mental e emocional. E você começa a caminhar nesse templo e você vai atravessando um terreno e lá na frente você vai encontrar um ser de luz. O Mestre Jesus te olha e ele estende as mãos e fala para você: minha filha, meu filho, entrega a sua dor e o seu sofrimento para mim. E você agora mentalmente vai acessar a sua mente, o seu coração, a sua alma. E vai trazer uma dor, um sofrimento, uma preocupação iminente que vem permeando os seus pensamentos, os seus sentimentos. Algum acontecimento que não está se resolvendo como deveria, como gostaria. E você agora vai entregar para o Mestre Jesus. Estende as suas mãos na frente do seu peito, você entrega para o Mestre Jesus isso. E ele amorosamente guarda no coração dele. E você agora totalmente revigorado no seu perispírito, livre dessa dor. O Mestre segura nas suas mãos e segue caminhando com você. Você vai caminhando para o futuro da sua vida. Um futuro com uma nova consciência. Um futuro livre de culpas, arrependimentos. Está na hora de virar uma página da sua vida. Você vai para o futuro e agora você mentalmente vai vendo uma tela na sua frente bem grandona, daqueles cinemas bem grandões. E você começa a ver agora uma imagem do seu futuro. Respirando fundo, vai sentindo como é que está a temperatura nesse momento, quais são os sentimentos, sensações, uma imagem, uma cor, um som. Vá observando uma cena. E você vai mentalizando essa cena. E você vai agora caminhando para dentro deste telão. E você vai acessar esse futuro. Você vai viver esse futuro a partir de hoje. Vai observando se vem outros tipos de sensações, se você ouve algo, se você sente algo.
alguma cor. Vá sentindo e vá trazendo com você toda essa visão de futuro. Você respira fundo e você vem retornando. E você vai lembrando que todos os dias, a todo momento, a partir de hoje, você vai tendo cada vez mais clareza para acessar a melhor e mais elevada versão do seu futuro. Você vem retornando mentalmente e vai se lembrando que a partir de hoje você vai ter mais clareza, mais percepção. É leve, tranquilo e permitido que a partir de hoje você tenha mais clareza do seu cenário de vida, do que você deseja para a sua vida. E você já sabe como e já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, formatando esse novo cenário de vida. E agora mentalmente você vê uma foto nas suas mãos, uma foto que representa uma imagem do seu futuro. Vá escolhendo uma imagem para colocar nessa foto. E agora você vai colocar essa foto no seu coração. E vai trazendo com você, ela vai irradiando para todas as células do seu corpo. E você vem retornando e a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai se tornando cada vez mais a pessoa que a sua alma veio ao mundo para ser. E isso lhe fará muito bem. Isso lhe trará muita paz. Então eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, respirando fundo. Vá sentindo no seu coração um sentimento gostoso de vida, de abundância, de crescimento físico, mental, emocional e espiritual. E 2, todos os dias ao abrir os olhos, você vai sentir uma paz contínua em relação à sua vida, em relação a quem você é, em relação a tudo que você deseja na sua vida. A seus pais, as suas conquistas, seus filhos, netos, parentes, irmãos. 1, você vem retornando sua mente para o momento presente. E 2, vai mexendo os seus braços, suas pernas. E 3, vá abrindo os olhos para viver uma nova vida, feliz, em paz. Vem retornando para o momento presente, que esses sentimentos de relaxamento e paz se mantenham ativos em você durante todo o dia de hoje, durante toda a sua vida. Como você está se sentindo? Contem para mim como é que foi para vocês. Eu vou fazer uma leitura agora aqui dos minutos de sabedoria. Vamos lá. Olha, eu vou ler o que veio aqui para mim, tá, gente? Ainda mais que agora a gente vai entrar na Páscoa, Sexta-feira Santa. Evite o álcool. Se pode ser remédio, quando usado em pequenas doses, traz malefícios incalculáveis se nos leva ao abuso. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber. Olha só, construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber e repita muitas vezes ao dia, seguidamente. Nada me vencerá. E aqui então vamos levar para outros padrões de comportamento e de sentimento. Construa na sua mente uma imagem aonde você tem o comportamento adequado que você deseja. E aí ele fala, repita, eu sou forte e vencerei todos os meus vícios. E ele fala ainda interessante aqui, ó, sobre esse caso de beber. Não diga não quero mais beber, diga antes não gosto mais de bebida. E é isso mesmo. Eu até indiquei numa live aqui que eu falei de vícios, um livro sobre cigarro. Que diz que o cara põe no livro, é um livro que eu até quero ler. Eu não fumo, né? Mas como eu trabalho com terapias e hipnose, pessoas com vício, pra mim é bom. Ele coloca no livro que é uma pessoa fazendo um review, né? Falou que ele explica no livro, ele coloca de uma forma que fica tão feio fumar, que você fica com vergonha de você mesmo de fumar e você para de fumar. É muito interessante. Então é isso mesmo, a gente tem que mudar os hábitos. Por isso que eu falo muito, eu gosto muito das afirmações, a gente viver livre disso.
Então faça as perguntas: como é possível viver livre dessa dor? Como é possível viver livre desse sofrimento? Mas é sempre bom a gente também saber o oposto positivo. O que é o oposto positivo da dor? É felicidade, é alegria, é bem-estar, é paz? O que é o oposto da dor para você? E aí a gente tem que trazer o quê? É um processo sempre de cancelar o antigo e trazer o novo, tá bom? Gente, quero agradecer vocês, que vocês tenham um maravilhoso dia. Eu acabei não colocando a caixinha ontem porque foi corrido, eu vou colocar agora. Amo vocês. Amanhã é a nossa última live. Hoje vai ser super corrido, mas eu vou me organizar aqui para preparar uma coisa bem especial pra gente. Amo vocês, gratidão mil e até amanhã. Um beijo grande.